Eu ia começar pela questão da diferença dos dois carros, né, do Linea e do carro da Stock, né? Você às vezes no final de semana está guiando um, depois guia o outro. É claro que você tem aquele momento de adaptação de um carro para o outro, evidente que você tem muita experiência. Mas você falou da questão física, né, em relação a como é que você cuidou da tua questão física, do teu preparo físico ao longo da tua carreira. Você começou muito menino no kart, depois você passou pela Fórmula Ford, Fórmula 3 aqui no Brasil, Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula 3000, onde você foi campeão, aí chegou a Fórmula 1, depois a Indy, enfim. Como é que você cuidou do teu preparo físico? Você está fininho, você está com um preparo espetacular. Como é que você cuidou disso? 39 anos, não é isso? Isso foi uma área onde eu sempre me preocupei bastante, eu sempre me dediquei bastante. Por outro lado, eu devo admitir que os anos que eu corri de Fórmula, como o próprio carro exige muito de você, é óbvio que eu fazia uma preparação fora das pistas, mas também o fato de você estar treinando o tempo todo e correndo o tempo todo, o carro te ajuda a te preparar fisicamente, principalmente nos anos que eu corri de Fórmula Indy. Eu lembro meus primeiros anos de Fórmula Indy, os primeiros 3 anos lá de Newman Haas, meu Deus, a quantidade de quilômetros que eu fiz num carro de corrida foi algo fora do comum. Então, praticamente toda semana a gente estava andando, ou a gente estava correndo, ou a gente estava treinando, ou correndo, ou treinando. Então, 96, 97 e 98 exigiu bastante de mim, eu acho que até 99 exigiu bastante de mim fisicamente, e sempre foi alguma coisa que eu me preocupei. Eu sou apaixonado por esporte, eu pratico muito esporte até hoje, e eu devo admitir que hoje em dia, apesar da minha idade, eu acho que eu estou melhor fisicamente do que na época que eu tinha 23, 24, 25 anos. Eu acho que hoje eu me preocupo muito mais do que quando eu tinha 23, 24 e 25. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria me preparado de uma maneira diferente fisicamente com os meus 25 anos. Porém, se não existe na história da vida de ninguém, porque se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito um monte de coisa diferente, você também teria feito um monte de coisa diferente. Então, do jeito que eu enxergo a vida, a gente tem que fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem no momento. Lógico. Bom, então agora, só para a gente pegar esse ano 2010, para o nosso internauta, para o nosso público que acompanha, a diferença básica que você tem do carro da Stock e do carro do Linea. Quer dizer, o carro do Stock é um carro preparado, vamos dizer assim, um carro de competição originalmente, quer dizer, bolado para isso. E o Linea foi um carro adaptado para correr. Fala um pouquinho dos dois carros, das duas diferenças. É mais ou menos, resumindo uma história longa, é mais ou menos isso que você disse. O carro de Stock é um carro construído especificamente para competições. É um carro que tem ao redor de 500 e pouquinho, uns 500 cavalos mais ou menos. É exatamente o mesmo carro para todos os pilotos, não tem diferença de marca diferente, é exatamente o mesmo carro. A única coisa que mudam quando falam no caso do Chevrolet e do Peugeot é o que eles chamam de bolha, ou seja, é toda a carroceria que vai em cima do carro. Porém, mecanicamente o carro é exatamente igual. O Linea já é um carro de rua, é o mesmo carro que é vendido em todas as revendas do Brasil, adaptado para corrida. Então, ou seja, não é um carro tão feroz que nem é o carro de Stock Car, é um carro que tem mais ou menos 220 cavalos, com tração na frente dianteira. E o que eu tenho de positivo para falar do Linea, com certeza, são as competições. As competições, as corridas são bem mais emocionantes. E, por exemplo, larga uma prova, você sinceramente não sabe quem vai ganhar a prova. E pode ter certeza que você vai ver 8, 10 carros, todo mundo empilhado um em cima do outro. A prova de estoque hoje em dia ela é mais previsível, ou seja, tem uma diferença de um carro para o outro que é um pouco maior do que no Linea. Tem uma diferença de acerto nos carros
partindo das equipes. Tem uma margem maior, né? Exatamente. Que você não tem no linha para fazer. Você não tem no linha. O linha você pode mexer muito menos coisa no linha, então por isso que os tempos são bem mais próximos. Inclusive na prova de Brasília, que é uma pista que a gente andava em 2 minutos e 15 a volta. Então para pensar, a gente andava em 2 minutos e 15, na hora da classificação tinham 14 carros em 1 segundo. Numa volta de 2 minutos e 15. Não é que era uma volta de 50 segundos, mais ou menos. Claro. Isso realmente me chamou a atenção. E tinham 17 carros no grid em 1 segundo e 2. Então isso mostra o quanto que a categoria criada pela família Massa, mais pelo Carlinhos e pela Fiat, enfim, o grupo todo junto conseguiu colocar uma categoria nova hoje em dia aqui no Brasil, que é realmente bem competitiva. Quem ganha é o público, né? Porque o público vê essa disputa com muito prazer, né? Porque vê uma disputa parelha realmente como acontece. E você está na briga pelo campeonato, né? Quer dizer, você tem uma etapa só, Santa Cruz do Sul, Cacabueno tem 83 pontos, você tem 61. E são duas provas, né, no mesmo dia de disputa, né? Como é que é a tua estratégia para tentar reverter esse quadro e levantar esse troféu, você que venceu a última etapa? Eu acho que a gente teve uma temporada de linha muito boa, principalmente se levar em consideração que eu não fiz a primeira corrida, porque a nossa operação inteira acabou largando um pouco mais tarde e a gente só começou a participar da segunda prova para frente. Eu acho que a gente só veio melhorando durante todas as corridas. Eu estou entrando na última corrida do ano em segundo no campeonato. Se você perguntasse para mim há uns 3, 4 meses se eu achava que iria acontecer isso, eu vou ser sincero, eu acho que não. Eu acho que eu tinha, mesmo tendo perdido a primeira corrida, eu tinha toda a chance do mundo de ir para a segunda e entrar na última prova entre os 8 primeiros, entre os 6 primeiros, que eu acho que a gente já teria feito uma temporada muito boa, mas estando em segundo no campeonato com chance de ser campeão, eu ia falar que não. Quanto à estratégia da última corrida, sinceramente, do jeito que eu vejo, eu não tenho nada a perder. Eu tenho plena consciência que eu tenho que marcar o maior número de pontos, então, principalmente na primeira bateria, que é onde pontua mais, só me interessa chegar em primeiro, segundo, no máximo em terceiro. Se eu chegar um pouquinho mais para trás, daí a chance de eu conseguir reverter esse quadro na segunda bateria é praticamente, eu diria que impossível. Então eu estou entrando na primeira bateria, fazendo a minha corrida e só pensando em marcar pontos altos, e daí é óbvio que eu preciso contar com um pouco de sorte do meu lado, e eu preciso contar com um resultado, eu diria que bem fraco do Kaká, que pelo que a gente viu nessas provas está sendo difícil de acontecer, porque ele está sentado num ótimo carro, preparado por uma ótima equipe, e ele também, sem dúvida nenhuma, tem muito talento. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com, acho que a gente pode chamar de tragédia dos outros. Eu tenho que sentar dentro do meu carro e fazer o meu papel. Daí, se as coisas vieram, se eu tive um pouco de sorte, as coisas aconteceram um pouco para o meu lado, daí eu vou tentar, eu diria que capitalizar em cima disso. Se as coisas não aconteceram dessa maneira e não foi desse ano, é óbvio que eu vou virar a página e vamos começar de novo, de igual para igual com todo mundo. Porque aí você vai ter uma etapa menos de defasagem. E daí eu tenho certeza que a gente pode tentar estar pela briga do título de novo na temporada que vem.